Present Perfect Tense. Use. Past action with no time reference. Para falar de uma ação passada, sem referência de tempo. Por exemplo, I have bought this jacket. Eu comprei esta jaqueta. I have been to the United States 4 times. Eu estive nos Estados Unidos 4 vezes. Repare que no caso desses dois exemplos, no primeiro a pessoa comprou uma jaqueta, não se sabe quando, mas sim o mais importante é o fato de ela ter comprado a jaqueta. O fato de ter ido, no segundo exemplo, para os Estados Unidos, também 4 vezes, não se sabe exatamente quando foi, se foi quando a pessoa era jovem ou em que data a pessoa foi nos Estados Unidos. Então, nesses dois exemplos, a ênfase está na ação e não na data. Por isso que usamos esse tempo verbal chamado Present Perfect. No Present Perfect, a forma dele é constituída do verbo have ou has como verbo auxiliar, mais o particípio passado de um verbo qualquer. Por exemplo, have worked significa tem trabalhado, has seen, tem visto, have gone, tem ido. Então, sempre o particípio ele vem acompanhado do verbo auxiliar have ou has. Past participle regular verbs. O particípio passado dos verbos regulares, ele termina com ed, é igual aos verbos no passado. Por exemplo, o verbo work vai ficar worked, então fica trabalhado. O verbo estudar, study, vai ficar studied, com ed, estudado. O verbo listen, que é ouvir, fica listened, ouvido. O verbo watch, que é assistir, com ed, fica watched, assistido. E assim por diante. Se o verbo for irregular, no past participle, você tem que olhar na terceira coluna dos verbos irregulares, da lista dos verbos regulares. Por exemplo, o verbo to be, que é o verbo ser, estar. Na terceira coluna você vai achar been, que significa sido ou estado. O verbo go, que significa ir, vai ficar gone. Então ele tem uma forma diferente dos verbos regulares. O verbo see, que é o verbo ver, vai ficar seen, uma coisa que foi vista, né? Ou tem visto. Take, que é o verbo pegar, ou então tomar, vai ficar taken, tomado. Bom, enfim, os verbos no present perfect, na forma afirmativa, então você tem que colocar para essas 4 pessoas, I, you, we, ou então they, você vai colocar o have e mais o verbo no particípio. Por exemplo, o verbo to be vai ficar been. Então a tradução I have been significa eu estive, para falar de uma coisa, um lugar que você já esteve, né? Então, I have been, eu estive. You have been, você esteve. We have been, nós estivemos. They have been, eles estiveram. Agora, quando estiver conjugando na terceira pessoa do singular, he, she ou it, você vai usar, ao invés do verbo auxiliar have, usar o has. Então, he has been significa ele tem estado, ou ele esteve, né? She has been, ela esteve. It has been, um equipamento ou um animal que esteve em tal lugar. Na forma interrogativa, interrogative, como temos um verbo auxiliar, você vai antecipar ele antes do sujeito. Então, você invertendo, fica have I been, eu estive. Have you been, você esteve. Have we been, nós estivemos. Have they been, eles estiveram. Para he, she, it, você invertendo, fica has
has he been, ele esteve, has she been, ou has it been. Exemplo. I haven't been to USA once. Eu estive nos Estados Unidos uma vez. Se fosse uma pergunta, seria invertido. Have you been to USA once? Na forma negativa, negative form, você vai colocar o have mais o not e depois o particípio, ou então has mais o not e o verbo no particípio. Se você quiser abreviar, você pode abreviar o have not como haven't, ou seja, I haven't been significa eu não estive, ou então you have been, você não esteve, we have been, nós não estivemos, they have been, eles não estiveram. Agora, para he, she, it, você pode abreviar o has not como hasn't. Então, vai ficar he hasn't been, ele não esteve. She hasn't been, ela não esteve. It hasn't been, ele ou ela para animais ou coisas, não esteve. Exemplo. I haven't been to China yet. Eu não estive na China ainda. O present perfect, ele é usado com advérbios. Então, adverbs with the present perfect. O advérbio already significa já. Então, o exemplo, I have already done my homework. Quando eu quero enfatizar que uma coisa já foi feita, não importa que data, mas e sim que já foi feita, eu vou usar o already. Então, nesse exemplo, eu já fiz minha lição. Um exemplo agora com outro advérbio, yet, que significa na pergunta, é usado na pergunta com o mesmo sentido de already na afirmativa. Então, exemplo, have you done your homework yet? Você já fez a sua lição? Então, quando eu quero checar se alguma pessoa já fez alguma coisa que eu estava esperando que ela tivesse feita, eu vou usar o yet na pergunta com o sentido de já. Um outro advérbio, também o yet, ele pode ser usado ainda na forma negativa, com o sentido de ainda, ou seja, ainda não fez. Por exemplo, I haven't done my homework yet. Eu não fiz minha lição ainda. Isso mostra que a pessoa tem a intenção ainda de fazer a lição, né? Um outro advérbio que é usado com present perfect é o ever, mas ele é usado só na pergunta, com o sentido de alguma vez. Por exemplo, have you ever seen a UFO? Você alguma vez viu um objeto voador não identificado, ou seja, um disco voador? Um outro advérbio, never, que tem o sentido de nunca. I have never seen a UFO. Eu nunca vi um objeto voador não identificado. Um outro advérbio, just. Uma coisa que acabou de acontecer. Por exemplo, I have just seen my friend. Eu acabei de ver o meu amigo. Repare que em todos esses advérbios que vimos, a situação se refere a passado, mas sem uma identificação do tempo. Vamos fazer um exercício agora perguntando what have you done this week? O que você fez esta semana? Quero saber das ações que foram feitas esta semana até o presente momento, só que sem falar o dia especificamente. Então, vamos perguntar o que, se você fez um teste, se você falou com seu professor de inglês, se você assistiu um filme na TV, um bom filme, né? Se você viu seu primo ou sua prima, se você comprou um par de sapatos. E ainda vamos perguntar se você comeu uma pizza, ouviu música. O número 8, play computer games, jogou jogos de computador, dirigiu até uma outra cidade e contou uma piada para um amigo. Então, fazendo a pergunta, ficaria assim: have you done
a test this week? Aí as possibilidades de resposta. Yes, I have. I have done 2 tests. Ou então negativamente. No, I haven't. Not yet, but I will. Então, na afirmativa, sim, eu fiz 2 testes. E na negativa, não fiz. Não ainda, not yet, but I will. Eu farei. Isso demonstra que a pessoa ainda tem a intenção de fazer o teste. Tente fazer perguntas e respostas da mesma maneira, seguindo este exemplo, antes de você continuar esse vídeo. Assim você pode praticar o seu inglês fazendo essa pergunta em situações diferentes. Eu vou dar continuidade então ao número 2 para você checar suas respostas. Have you spoken to your English teacher this week? Yes, I have. I have spoken to him. Então, você falou com o seu professor de inglês esta semana? Sim, eu falei. Yes, I have. Eu falei com ele. Na negativa, no, I haven't. Não falei. Not yet, não ainda, but I will, mas eu falarei. O número 3. Have you watched a good movie on TV this week? Você assistiu um bom filme na TV esta semana? Yes, I have. I have watched an action movie. Sim, eu assisti. Eu assisti um filme de ação. Na negativa, no, I haven't. Not yet, but I will. Respondendo da mesma maneira que as anteriores. Número 4. Have you seen your cousin this week? Yes, I have. I have seen her at the mall. Você viu sua prima esta semana? Poderia ser primo também. Sim, eu vi. Yes, I have. I have seen her. Eu a vi no shopping, at the mall. Na negativa, a mesma resposta. Não vi ainda, mas pretendo ver, né? O número 5. Have you bought a pair of shoes this week? Você comprou um par de sapatos essa semana? Yes, I have. I have bought some black shoes. Sim, eu comprei uns pares de sapatos pretos. No, I haven't. Not yet, but I will. Também demonstrando a intenção de que vai comprar. O número 6. Have you eaten pizza this week? Yes, I have. I have eaten a mozzarella pizza. Então, você comeu pizza essa semana? Sim, eu comi uma pizza de mussarela. No, I haven't. Not yet, but I will. Vou comer. Número 7. Have you listened to music this week? Você ouviu música essa semana? Yes, I have. I have listened to rock music. Eu escutei rock, música rock. No, I haven't. Not yet, but I will. Have you played computer games this week? Você jogou jogos de computador essa semana? Yes, I have. I have played computer games in the evening. Sim, eu joguei jogos de computador à noite. No, I haven't. Not yet, but I will. Have you driven to another city this week? Você dirigiu até uma outra cidade essa semana? Yes, I have. I have driven to Campinas. Sim, eu dirigi, fui até Campinas. No, I haven't. Not yet, but I will. A mesma resposta na negativa. E a última. Have you told a joke to a friend this week? Você contou uma piada para um amigo esta semana? Yes, I have. I have told a joke to my friends at work. Eu contei uma piada para meus amigos no trabalho. No, I haven't. Not yet, but I will. Um segundo uso para o present perfect, ou seja, um outro uso sem ser aquele de falar de uma coisa que já aconteceu, é o seguinte. An action that started in the past and continues until now. Uma ação que começou no passado e continua até agora. Por exemplo,
I have worked here since 2010. Eu trabalho aqui desde 2010. Então, a ação começou em 2010 e não terminou ainda. Cuidado para não confundir com o presente simples, já que aqui nós temos uma duração do tempo que começou no passado e se estende até agora. I have been here for 1 hour. Eu estou aqui há 1 hora. Como temos essa duração de 1 hora, não podemos usar o verbo no presente simples I am here. Temos que usar o present perfect justamente por causa dessa duração de tempo. Os advérbios de tempo usados com esse segundo uso do present perfect são os seguintes. Since, que significa desde tal época até agora. Exemplo, I have worked here since May. Eu trabalho aqui desde maio. E o segundo advérbio, for, que significa por tanto tempo, especificando a quantidade de tempo. Exemplo, I have worked here for 4 months. Eu trabalho aqui por 4 meses. Então, vamos praticar agora usando esse segundo uso do present perfect. A pergunta com how long significa quanto tempo você fez alguma coisa. Por exemplo, how long have you worked in the same company? Quanto tempo você trabalha na mesma empresa? Ou então que você mora na mesma casa? Ou ainda que você é casado? Been married é casado. Engaged é noivo ou noiva. Ou ainda que você está namorando. Been dating. No caso do número 3, temos 3 situações diferentes. Quanto tempo você mora na mesma cidade, lived in the same city. Been at home, que você está em casa hoje. Studied English, que você estuda inglês. Quanto tempo? Had your car, que você tem seu carro. Quanto tempo? E o último, que você dirige um carro. Quanto tempo? Então a pergunta vai ficar a seguinte. How long have you worked in the same company? Quanto tempo você trabalha na mesma empresa? I have worked in the same company for 5 years. Eu trabalho na mesma empresa por 5 anos. Então, vamos colocar o que está entre parênteses como a duração do tempo. Então, preste bem atenção na necessidade de usar o for ou since na sua resposta. A partir daqui, você pode pausar o vídeo e tentar fazer o exercício e depois checar suas respostas na continuidade da gravação. Vou continuar então na questão 2. How long have you lived in the same house? Quanto tempo você mora na mesma casa? I have lived in the same house since 1992. Number 3. How long have you been married? I have been married since 2010. Quanto tempo você está casado ou é casado? E na resposta, eu sou casado desde 2010. Então, nesse caso, você pode substituir o married por engaged, se você quiser perguntar quanto tempo a pessoa está noiva, ou ainda substituir o married por dating, para perguntar quanto tempo a pessoa está namorando, e na resposta, então, faça a substituição também. Vou para o número 4. How long have you lived in the same city? Quanto tempo você mora na mesma cidade? I have lived in the same city for all my life. Eu moro na mesma cidade por toda a minha vida. Próximo. How long have you been at home today? Quanto tempo você está em casa hoje? I have been at home for 3 hours. Eu estou em casa por 3 horas. Outro exemplo. How long have you studied English? Quanto tempo você estuda inglês? I have studied English for 2 years.
Eu estudo inglês por 2 anos. O exemplo número 7. How long have you had your car? Quanto tempo você tem o seu carro? I have had my car since last January. Eu tenho meu carro desde o janeiro passado. E a última, how long have you driven a car? I have driven a car since I was 18. Eu dirijo um carro desde que eu tenho 18 anos.